Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos no dia 11 de março de 2021, sessão da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CAF, reunião de março. Né? Então, vamos prosseguir na reunião, primeiro apresentando os conselheiros, né, que estão presentes no dia de hoje. A favor, doutor Mário. Tim. Doutora Sara. Ludmila. Sônia. Renan. São todos titulares. Temos a colaboração do suplente Tiago, conselheiro Tiago. Eu aqui, presidente da turma, Rony, e vamos iniciar, então, nós estamos com um pedido de sustentação oral, item 108, o interessado é Douglas Eletrônica Limitada, e o relator é o conselheiro Martim Gesto. Vou pedir para o apoio à sessão, o Ítalo, que está colaborando com a gente hoje, chamar o contribuinte para entrar na sala de reunião. Por favor, Ítalo. Ok, presidente, farei a convocação. Ficamos na guarda. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Está nos escutando bem? Vou pedir também para a qualidade do vídeo, todos mudarem-se, né? Quem não mudou a qualidade do vídeo, por favor. Baixe a definição. Doutor, então, está representando a Douglas, doutora Alessandra, né? Isso. Ok. Então, se está tudo bem, está nos ouvindo bem, vamos prosseguir, tá, doutora? Eu vou pedir para o relator Martim Gesto fazer seu relatório. Ok. Boa tarde, então, a todos. Iniciando aqui com 108 da pauta, empresa Douglas, Indústria Eletrônica Limitada. Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo número 350.1002449/2006-61, em face do acordo 12.18.067, julgado pela 12ª turma da DRJ do Rio de Janeiro 1, que se realizaram em 30 de janeiro de 2008, nos quais os membros daquele colegiado deram por julgar procedente o lançamento. Por bem descrever os fatos, pelo relatório da RJ de origem, quem assim se relatou. Trato de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa identificada no montante de R$ 215.388,74, acrescido de multa e juros, consolidado em 17 de julho de 2006, que vende o período de agosto de 2003 a abril de 2006. O relatório fiscal, as folhas 76 e 86, é composto de seguintes itens. Aí, prever a introdução dos fatos, recolhimento das GFIPs, função do débito, do uso do débito, nome legal, das alíquotas, documentos emitidos, dos anexos ciência. No relatório fiscal, destacamos as seguintes informações do auditor fiscal notificante. Confrontando os documentos postos à disposição da sessão fiscal com as informações constantes do sistema Águia, CECOR, GFIP e NISE, observou-se as seguintes situações. Convênios. Com relação aos convênios, somente a matriz veio os mantendo com outras entidades, SESI e SENAI, desde agosto de 2003. As filiais não possuem convênios. Depósitos judiciais. Constatou-se que tanto a matriz quanto a filial de número 3.000 invertido vem recolhendo judicialmente as contribuições para outras entidades.
para o INCRA desde agosto de 2003 a abril de 2006, matriz, e para o SEBRAE, de agosto de 2013 a julho de 2004, matriz. Para o INCRA, na filial 3.000 invertido, o período vai de janeiro de 2004 a abril de 2006. E para o SEBRAE, 2004. Tanto a matriz CNPJ invertido quanto a filial CNPJ 3.000 invertido vem sendo feitos depósitos judiciais para o SAT no período de agosto de 2013 a abril de 2006, na filial de janeiro de 2004 a abril de 2006. Na construção do crédito, os presentes débitos foram obtidos no confronto entre os valores informados da GFIP, constantes no sistema Águia, Secor GFIP, CNIS e GFIP, impressa em poder da empresa, com os valores recolhidos pela empresa por meio de GPS. Nas competências frente ao 13º salário, foram utilizados os de pagamento com o alimento necessário para a apuração dessas, tendo em vista que nas versões anteriores, na CFIP, não havia essa previsão de separação de valores com a competência de dezembro, tal como ocorre para as situações atuais, exceto a partir de 2005, quando se tornou obrigatória. Os valores do débito foram apurados, os débitos no valor de R$ 301.792,93, do qual objeto da CNFLD, no período de agosto de 2013 a abril de 2006, referente às contribuições de outras entidades e SAT, que foram recolhidos judicialmente, e outro débito. Como a empresa vem recolhendo as contribuições de outras entidades como Senai, SESI, Senai, INCRA, SEBRAE e SAT judicialmente, houve a necessidade de separação da constituição do crédito dos presentes débitos. O resignado contribuinte apresentou a impugnação de folhas 92 a 100, acompanhando os documentos de folhas 101 a 393, alegando em síntese. Nos termos do artigo 151.2 CTN, os valores lançados por meio de NFLD, a hora impugnada, estão com possibilidade suspensa. O depósito judiciais dos valores exigidos a título de tributos possui condão de suspender sua exigibilidade e, consequentemente, afastar a mora, ou seja, impedir a exigência de multa e juros de moratórios. Por fim, requer impugnante que seja julgado improcedente o lançamento a fim de afastar a exigência dos tributos e valores lançados de multa moratória e juros moratórios. A competência para o julgamento do processo foi prorrogada pela portaria tal. É o relatório. A TRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo seu crédito tributário. Inconformada, a contribuinte apresentou recursos voluntários, folhas 423 a 434, bem como juntou documentos de folhas 435 e 463, reiterando as alegações expostas em impugnação. É o relatório. Bom dia, senhoras e senhores. Conforme o relatório, pode-se notar que a matéria do recurso versa sobre a matéria que o CARF já tem entendimento solidificado, inclusive mediante súmula, que é a não incidência de juros e multa sobre débito com exigibilidade suspensa quando do lançamento, em razão de depósito integral. E exatamente o caso dos autos, pois quando do lançamento os débitos já se encontravam com exigibilidade suspensa, pois tinham depósitos judiciais realizados em 3 demandas judiciais, que foi até reconhecido pelo auditor no relatório e também pela decisão recorrida. Entretanto, a decisão manteve a incidência de juros e multas sob a alegação de que a causa de suspensão da exigibilidade poderia se perder durante o decorrer das demandas judiciais. Entretanto, essa não é o entendimento que é pacificado, tendo em vista que o depósito é realizado justamente para evitar os efeitos da inadimplência, da mora, e também temos a súmula número 5, que expressamente fala que não incide juros quando a depósito judicial integral. E também, nas 3 demandas judiciais já transitaram em julgado, inclusive os débitos já foram quitados com a conversão em renda. Então, dessa forma, pede-se provimento ao recurso para que seja afastado os juros e multa de mora, no caso. Obrigado, doutora. Vou retornar, então, a palavra ao doutor Martim para suas considerações. Por favor, Martim. Então, adiantando, estou aqui, no caso, propondo uma diligência, tá? Eu vou ler meu voto. O recurso voluntário tempestivo, portanto, deve ser conhecido. Contribuintes insurgem face de lançamento de multa e juros em razão dos valores estarem depositados integralmente em ações judiciais. Insurge-se a recorrente quanto à multa moratória e juros moratórios que foram lançados, alegando que os valores foram depositados judicialmente, restando com a exigibilidade suspensa, não sendo cabível o lançamento desses acréscimos legais no presente caso. Consta no relatório fiscal a folha 84 que, aí eu só vou transcrever somente para grifar a parte que o valor consta assim que foram recolhidas judicialmente a informação. Também saliento que em relação ao outro processo também
consta informação de recolhimento judicial. Então, há uma menção no relatório fiscal que há depósitos judiciais. A súmula CARF número 5 dispõe que são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não anteriormente pago no vencimento, ainda em expansibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. No caso de depósito parcial, dispõe a súmula CARF 132, e no caso do lançamento de ofício e sobre o débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência da multa de ofício de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. A contribuinte apresentou em anexo à sua impugnação os seguintes comprovantes de depósito. As folhas 229 a 295, referente à ação judicial número final 88-4, perfazendo 67 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal. As folhas 304 a 308 e as folhas 313 a 328, referente à ação judicial número final 47-0, perfazendo 21 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal. As folhas 307 a 404, referente à ação judicial final 21-3, perfazendo 98 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal. Em total, são 186 guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal. Diante do grande volume de documentação, datas diversas de vencimento de cada tributo, não há como se verificar neste conceito se for realizado ou não o depósito integral dos valores exigidos. Embora o relatório fiscal refira a existência de valores foram depositados judicialmente, não há uma afirmação de que esses foram de modo integral, no prazo de vencimento de cada tributo. Sendo dispensável para o deslinde da lide a informação se os depósitos foram realizados de modo integral, no prazo de vencimento de cada tributo, entendo que o processo não encontra-se apto para julgamento, razão pela qual propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora apresente relatório consubstanciado e conclusivo quanto aos depósitos judiciais. Antes posto, voto converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora apresente relatório consubstanciado e conclusivo quanto aos depósitos judiciais, com base nos comprovantes de recolhimento de guias de depósito judicial à ordem da Justiça Federal constantes nos autos que correspondam à NFLD do presente processo, DEBCAD 35, 924, 815-2, de modo a esclarecer. 1. Se os depósitos judiciais realizados foram todos realizados de modo integral e no prazo de vencimento de cada tributo. 2. Caso os depósitos sejam parciais, seja apontado no relatório o valor da diferença, o tributo devido, a razão da diferença, ou seja, esclarecer se houve depósito a menor do valor do tributo em si, valor principal, ou se o depósito ocorreu após o vencimento do tributo, porém deixou de ser depositado os acréscimos legais respectivos. 3. Se houve já conversão em renda dos depósitos judiciais, bem como que seja informado o andamento de cada ação judicial, e no caso de já ter ocorrido trânsito em julgado, qual foi o resultado dessa. Após a conclusão da diligência, deve ser cientificada a contribuinte quanto ao resultado da diligência, oportunizando prazo para manifestação. Por fim, decorrido o prazo de manifestação da contribuinte, retorna os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento. Como eu voto, presidente? Ok, dúvidas? Parece. Mário quer falar, por favor? Bom dia a todos, bom dia, patrona do contribuinte. Eu acho que já discutimos esse tema aí em outras ocasiões. Na minha opinião, isso é simplesmente não conhecimento do recurso por concomitância. Essa discussão na hora da execução, depois de transitado julgado judicialmente, isso está previsto na lei, né, a incidência de juros e multa durante o período que, independente de depósito judicial, inclusive. Então, na minha opinião, é caso de não conhecimento do recurso, presidente. Ok, tá. Já tivemos essa discussão aí em outras ocasiões. Aqui também tem que ver, cada caso é um caso, não sei, teria de recurar se o caso se é exatamente igual. Eu me lembro até que era um processo meu, mas não me lembro se as circunstâncias eram exatamente as mesmas, né? Aí teria de olhar com mais calma, né? Também não. Uma dúvida sobre a integralidade dos depósitos aí também, né? Complementando, eu também não acho que é caso de diligência, porque não temos que apurar valores, saber se o depósito é integral. Isso aí é independente, né? O que a lei fala é que durante o julgamento do processo está suspensa a exigibilidade. Uma vez ultrapassada a decisão judicial, aí sim que vão ser feitas apurações. Então, independe da gente saber se o depósito é integral ou não, isso é na execução lá da sentença. Acho que não há necessidade dessa diligência, no máximo a gente afastar a multa e juros, se fosse o caso, ou afastar a multa, mas isso já está na lei também. Então, podemos julgar tranquilamente, a questão
material, quanto se foi depósito integral ou não, e isso, na minha opinião, é irrelevante nesse momento. Ok. Thiago? Assim, só... Desculpa. Martinho, há um processo judicial aí tratando de... SAT e SEBRAE. Isso é exatamente o mesmo objeto do processo administrativo aqui. Segundo o relatório fiscal, seria. É porque eu estou pensando aqui no caso da proposta do Mário, de não conhecimento. Eu fiquei com essa impressão também. Mas assim, a súmula do CARF é clara, né? Uhum. E não pode ser lançado o juros de mora, né? Mas a súmula... Nem a multa. A súmula 132 fala que somente se for considerado depósito parcial que pode caber o lançamento da multa de ofício, né? Não foi o caso, que foi lançado multa de mora. Mas em relação à súmula 5, ela fala claramente aqui do juros de mora, né? Salvo quando existir depósito do montante integral. Eu não sei se tem depósito do montante integral. Essa é uma dúvida que não está no relatório fiscal. E poderia ser feita aqui, mas dá um trabalho gigantesco, né? São 186 guias, tem comparar 186 lançamentos, tem o prazo do tributo, que pode ter variado ao longo dos anos, para saber se foi depositado dentro do prazo do tributo, para verificar se esses depósitos foram feitos de modo integral ou não. Não, tudo bem, obrigado. Só para esclarecer mesmo. Ok, então temos aí uma proposta de diligência, não sei se alguém tem mais alguma consideração. A Sônia, quer falar? Sônia, por favor. Martinha, não escutei a sua resposta ao Thiago, falhou aqui a minha conexão. A ação versa sobre o mesmo assunto do processo administrativo fiscal? Segundo o relatório fiscal, sim. Né, então nós temos aí mesmo a concomitância, né, que é uma questão... Não é concomitância, porque ele não discute tributo em nenhum momento. Ele só discute ele somente discute os juros e a multa. Então, o objeto, né? O objeto não. As partes são as mesmas, o objeto dos processos não é o mesmo. Desculpa, acho que a minha conexão está ruim, porque falhou, eu não consegui escutar o que você disse, travou. Não sei se está travando para vocês também. Está travando você para mim aqui. Mas eu entendo que não há concomitância, porque ele não discute o tributo. Ele somente discute o lançamento, ok, mas não poderia ter juros e multa. Eu acho que o CARF, ele sempre, inclusive existe súmula do CARF, não é à toa, né? Porque essa questão chega no CARF, tá? Então, a questão não relativamente ao tributo propriamente, mas aos acréscimos legais que são na legislação. São duas coisas, não vão confundir uma coisa com a outra, tá? Tanto que existe uma súmula. Nunca teria existido essa súmula se não houvesse controvérsia no CARF a respeito disso. Então, quer dizer, a prova material de que existe controvérsia, sim, no âmbito do CARF a respeito da incidência dos juros é a própria incidência da súmula, tá? Então, só para esclarecer essa situação aí. Dúvida em relação a isso. A minha dúvida é se o assunto tratado na ação judicial era o mesmo agora do processo administrativo fiscal. Sim, não, tranquilo. Então vamos para votar. Primeiro eu vou votar vamos votar a proposta se é cabível a resolução ou não. E aí sim a gente aí o relator vai apresentar a sua proposta de mérito aí alternativa, né? Passar o Mário, então, por favor. Tá bom, Mário, por favor. Novamente, presidente. Só reforçando, a Lei 9.430 é muito clara, né? Deve ser coisado suspenso o artigo 63 na redação original e na redação a partir de 2001 também. Provisório 2158. Ela fala, não caberá, na construção de crédito tributário destinado a prevenir decadência, que é o caso, né? Porque havia já depósito judicial, relativo a tributos de competência da União, cuja atividade houvesse sido suspensa na forma exatamente dos incisos 4º e 5º do artigo 2º do CTN, não caberá lançamento da multa de mora, da multa de ofício, perdão. Parágrafo 1º. Disposto aplica-se exclusivamente no caso em que a suspensão tenha ocorrido antes do início do procedimento fiscal e a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a multa de mora. Desde a correção. Então, assim, eu acho que não é questão material, nós precisamos saber se o depósito é integral.
Na verdade, isso é na hora de execução. Há depósito judicial, na verdade, a atividade está suspensa. Eu acho que no processo, pelo que eu vi aqui, não se discute a questão judicial, né? A autoridade fiscal está dizendo que sim, e também a autoridade julgadora de piso, ela já afirmou também que se discute judicialmente, não há dúvida quanto à litispendência, né? Quanto à natureza dos dois, da discussão judicial administrativa. Então, eu não vejo por que uma diligência para a questão material, saber se o depósito é integral. Isso é na execução, caso tenha depósito integral, ou aplica a lei, o artigo 63 da lei. Então, para mim, despecienda essa diligência e o reforço, no meu entendimento, expresso na lei, claro, na execução, acredito que seja caso de declarar concomitante. Então, eu divirjo da proposta de diligência. Seguir a votação. Sara? Eu vou acompanhar o relator. Assim, o que eu sei é que nesses autos, embora está com a exigibilidade suspensa, no auto da Previdência vem lá um campo de multa e juros, né, ainda. E isso causa uma certa confusão, que assim, no meu entendimento realmente não cabe, mas é porque caso seja o contribuinte perca, né, tem incidência da multa de mora, não dos juros, dependendo do prazo para ele pagar, né. Eu vou acompanhar a diligência. Presidente, me permita. Está entrando muito barulho do vento. Desculpa a insistência, mas qual que seria o objetivo dessa diligência? Nós vamos apurar se o depósito é integral. Se não for integral, nós vamos manter a multa, isso é na execução. Eu acho que não há necessidade da diligência, mesmo que seja para verificar se tem depósito integral, nós podemos aplicar a norma sem necessidade de verificar a questão material. Simplesmente saber, olha, havendo depósito integral, está afastado da diligência, está na própria lei. Não vejo por que mandar esse processo para a unidade para afirmar se o depósito integral, para depois a gente botar isso, o quê? Sabe, qual é a natureza dessa votação? Me perdoe a existência, presidente. Não, tranquilo. O relator pode responder, o doutor Mário? Oi? Pode responder o doutor Mário, então? Realidade? Se há realmente depósito judicial integral, né, essa é uma dúvida. O relatório fiscal não fala se é depósito judicial integral ou não, ou se ele seria parcial. Então, havendo essa dúvida, né, se houve realmente depósitos judiciais em todas as competências, se não houve, isso não está claro para mim no relatório fiscal. E até mesmo o processo é muito antigo, de repente, daqui a pouco já vai ter convertido em renda, pode ter alguma prejudicialidade, inclusive, né? Mas a lei não exige o depósito integral para suspender a multa. Mas quando você olha, Mário, lá, por exemplo, você olha quando ele põe o débito, ele põe originário, atualizado, juros, multa total, isso acaba causando uma certa desconforto para o contribuinte, parece que ele está sendo cobrado, né? Perdão, é só para prevenir decadência. Mas não teria juros, concorda, se tem depósito integral? Tudo para prevenir decadência. Isso é na execução. Isso é na execução. Nós não podemos dizer, é somente para prevenir decadência esse lançamento. Então, na hora de execução, que ele vai verificar se teve depósito, se o depósito corresponde ao valor devido, né, que ele vai liquidar a sentença propriamente. Então, nesse caso, não haveria essa necessidade, ele tem que lançar, porque, né, na verdade, a lei hoje manda sem lançamento da multa, né, mas aqui houve o lançamento, mas toda pendente decorrente da decisão judicial. Ok. A doutora, questão de fato, doutora? Sim, o senhor relator informou com dúvida com relação à conversão em renda. São 3 demandas judiciais, no caso, todas já foram convertidas, já houve a conversão em renda com relação a esses depósitos. Ok. Obrigado, doutora. Só um ponto que não tá nos autos, né? Então, a gente, respeitando a informação, teria tá comprovado nos autos para a gente poder tomar uma decisão em cima dessa informação. Né? Obrigado. Então, bom, o doutor Mário já
renovou seu entendimento. O doutor Martim, acho que mantém sua colocação. Sara, como vota, então? Essa informação dela não está nos autos, né? E ela faz toda a diferença, porque quando esse processo aqui concluir, na execução vai considerar, né? Eu vou mudar meu posicionamento, eu vou acompanhar o Mário. Ok. Eu vou acompanhar o relator, justamente por falta desse delineamento da questão fática. Me parece que aqui a gente estaria imaginando efeitos futuros a partir de fatos que a gente ainda não tem plena certeza da ocorrência. Então, eu acompanho o relator. Sônia? Eu acompanho a divergência. Joana? Eu acompanho o relator. Thiago? A gente está voltando na diligência, né? A diligência. É porque eles pegaram e votaram o mérito. Não, a gente não está votando mérito, a gente está votando só se cabe a diligência ou não. Tá? Então, Então, o doutor Mário falou que ele não quer, ele não aceita ele não diligência. quer diligência, só isso. Ele não quer diligência. Ele adiantou que vai dar o não conhecimento. Não, ele adiantou, mas o adiantado não está em votação. Só está em votação. E eu não entendo, eu acho que não cabe a diligência, mas eu aplicaria muito. Então, já que. Então, eu vou pela diligência. Vou com o relator. Vai pela diligência? Ok, eu também vou pela diligência, então, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para. Só vou pedir para fazer as verificações, né, de questões de fato propostas pelo relator, questões que não estão nos autos, que pelo menos para alguns parece que é importante. E só vou pedir a gente muda só o dispositivo, tá? O Martins, só para. Você bota a conclusão, para tomar as providências relacionadas à conclusão do voto do relator, só para simplificar, tá? Ok? Então ficou isso, doutora. Agradeço a participação. Vai ser diligência para verificar a situação de fato aí do processo, dos processos relacionados que tá um pouco não bem esclarecido nos autos. Ok? Ok, tudo bem. Obrigada. Bom dia. Tchau. Bom dia. Então, vamos retomar aqui a votação. Eu pergunto para os colegas em relação aos que estavam, na verdade, tinha a Ludmila, né? Tinha aquele lá, o 16, a olhar ou quer deixar de tarde? Eu quero deixar para de tarde, porque eu ainda estou somando valores. O 16 está rendendo. Vamos ver. Nossa, não fala não, arrependimento da pessoa. Tá, e só qual seria 16, aí tem aqui... Tem aquele, Rony, que você ficou de repetir. Tem um antes aqui, 77, foi julgado já? Rony, eu vou sair e vou entrar de novo para ver se melhora, que está travando muito, eu não consigo escutar o que vocês falam, tá bom? Tá. 77, gente, foi... Deixa eu ver 77 aqui. 77 era aquele da multa, da questão do débito, né? Aquela multa porque distribuiu lucro estando em débito. Vocês chegaram a olhar também, quer deixar para de tarde? Como é que está a situação? Oi? Todos tiram. Eu acho que esse pode. Pode. Se ninguém se importar. Vamos esperar a Sônia chegar, senão a gente passa para 77 e depois a gente vai para aquele teu. Pronto, voltei, Rony. Voltou? Então a gente agora pergunta a todos, então a gente vai podemos passar para o item 77, que foi aquela questão
da distribuição de lucro, a multa por distribuição de lucros estando em débito com a Previdência. Tá? Referido aos materiais ontem, né, a questão de que era tanto dos julgamentos do CARF quanto do posicionamento da Receita sobre, discutindo, né, os conceitos do que seria débito. E, então, vou passar, passar a palavra, era o relator Elmário, né? Então, item 77 da pauta, que tinha sido previsto esse coletivo de mesa ontem, só passo de novo para o Mário, só para ele recapitular bem brevemente, né? Está na gravação anterior, os fatos, e aí já passo a votação. Ou então o debate, se alguém quiser fazer alguma manifestação. Mário, por favor. Obrigado, presidente. O item 77, então, a questão justamente o lançamento decorrente de distribuição de lucros, sendo que foi constatado que a empresa possuía débitos nesse período. Né? Na verdade, foi lançado em 2003 e 2004 e foi afastado em 2004 no julgamento de piso. Então, o débito remanescente era relativo ao ano 2003. A empresa, como eu coloquei aqui no voto, a contribuinte não nega especificamente a ocorrência da distribuição de lucros, assim como que no ano calendário 2003 possuía débito que atesta a irregularidade apontada. Foi constatado e ratificado pelo pedido de redução da multa aplicada, conforme parte do recurso foi produzido, onde fica claro o reconhecimento da prova da infração. Então, o que ela discute é a base do lançamento da multa. A multa foi lançada com base no que constava na escrita fiscal, como lançamento a pagar. Isso aqui está baseado no artigo 316, parágrafo 4 da extinta e da revogada já no INSS DC 70 e também da INSRP 3, né, que hoje é a 971, que fala que a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas seria a base para o lançamento dessa multa. E que justamente foi a dúvida que gerou, com base inclusive naquele outro julgado lá da Câmara Superior, se poderia usar essa provisão contábil como base para efeito de lançamento da multa, e essa multa era 100% do valor, se não me engano, era 100% do valor distribuído, e atualmente me parece que é 50% do valor do débito. Então, ela pede também no recurso, e aí eu gostaria da atenção dos colegas, que caso mantida a multa, que fosse lançado com base nas LDC, na LDC número 35.516.012.9 e NFLDs 35.516.013 e 014. Tá? Esse é o pedido subsidiário. Então, aqui eu coloco no voto. É fato que a contribuinte possuía débitos em aberto em 31 de 2003. Débitos relativos ao período de 99 a 2004, que somente foram objeto de formalização em 2004. Então, 31 de 12 de 2003, ela tinha esses débitos dessa LDC, dessas duas NFLD, que somente foram formalizados em 2004, tá? Acho que é mais ou menos isso. Se alguém quiser mais algum esclarecimento. Eu fiquei com uma dúvida agora, pelo que você falou. Na verdade, assim, o débito que motivou a autuação, o fundamento da autuação foi um débito constituído via lançamento, ou mesmo declarado pelo contribuinte, ou foi o débito que estava, foi um lançamento lançamento não, registro na escrita fiscal do contribuinte. Esse é o ponto, para mim, que é fundamental. Assim. A base do lançamento foi o saldo das contas do passivo. Essas duas contas aí que eu estou colocando no voto. Mas ela não nega que tem débitos. Tanto é que esses débitos foram formalizados nessa LDC 35.516 e na NFLD 35.516.013, o final 012.9, 013.7 e 014.5 que foram formalizados em 2004, que são débitos relativos a 99 até 2004. Mas o lançamento foi em função, foi baseado no saldo da escrita dela. Lá no julgamento. Ok, senhores, está aberto o debate, senão a gente passa para a votação logo. Martim, como voto? Acompanho. Eu também vou acompanhar o relator.
Também acompanho. Também acompanho. Eu vou abrir divergência e vou estar dando provimento, porque o lançamento foi baseado na escrita meramente contábil de 2003, posto que a DRJ afastou a GFIP, inclusive deu procedente, foi por isso que ele afastou 2004. Então, você só tem escrita contábil do contribuinte. Para mim, isso não é débito. O contribuinte, inclusive, teria certidão negativa na ocasião, já que vai ser constituído só formalizado o lançamento e vai perder o efeito de uma certidão negativa em 2004, no momento posterior. É isso. Ok. Acompanha a divergência do Dr. Leonan. Ok, também voto com a divergência, então for com maioria de votos, dando aqui aprovimento, né? E a gente passa aqui, vencidos aí o Leonan, Rony e Thiago. Isso aqui é MP. Tá, agora vamos passar aqui, é um processo também ainda as pendências, digamos assim, com exceção dos 16 anos mil, as pendências da pauta de ontem, que era outra pendência, foi um processo que nós pulamos, né? Ontem, só explicando aqui para registro da gravação, tarde de ontem a gente adiantou, começamos a julgar alguns processos que estavam previstos para amanhã de hoje, mas basicamente que era uma vista, a gente deixou para hoje mesmo, né? Quer dizer, estava na pauta de hoje, continua na pauta de hoje, que é o item 96. Eu vou abrir aqui, eu só pergunto o seguinte, a minuta da relatora continua a mesma? Se chegou a modificar alguma coisa? Ou a relatora... Não, continua a mesma. Tá, eu vou abrir aqui. Eu vou resumir para vocês, tá? Porque é um caso simples, porque foi feita muita confusão nesse processo, tá? Então, mas o caso... E também é um tipo de multa que a gente... Eu não me lembro de ter julgado ela anteriormente, tá? Até procurei nos prints do CARF, ela é meio rara de se ver. Tem, mas eu acho que nessa turma a gente não julgou. Tá? Então, o processo que está... aí está... Pode abrir, tem a minuta da colega aí na pasta, provavelmente, né? E ele... Isso da sessão de fevereiro. Tá? Eu vou fazer um resumo. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Existe uma obrigação acessória... Tem obrigações acessórias relativas à GFIP, tá? Que não são... a gente está acostumado, geralmente, essas obrigações acessórias relativas à GFIP, que elas sejam calculadas por competência, tá? Então, ali apresentou não colocou todos os fatos gerados na GFIP. Então, aí, o cálculo dela é por competência. São o 68, e o 67, 69, o 78, depois do MP. Então, elas variam, assim, tem uma variação, assim, elas não são fixas, digamos assim. Mas tem duas multas que são relacionadas com a GFIP, que a gente ainda não tinha passado aqui pelo colegiado, pelo que eu me lembro. Eu vi no outro colegiado fazer a que é 91 e 85, elas estão relacionadas com a GFIP, mas elas não variam, tá? Elas não variam por competência. Então, é a 91 e 85. E aqui nesse julgamento a gente está falando da 91, que é que quando o contribuinte ele não observa lá as prescrições do manual da GFIP, tá? É porque a GFIP também, até título didático, ela serve não só para constituir crédito tributário, ela tem informações que são passadas para a Previdência acerca de segurados, de FGTS, etc., que são úteis até para a parte de benefícios. Então, assim, ela não é só contribuições. Tá? Então, essas informações outras, elas têm que, quando o contribuinte preenche a GFIP, assim como nós temos que seguir o manual do imposto de renda de pessoa física, o contribuinte tem que seguir o manualzinho da GFIP. Existe, se ele erra alguma coisa, erra algum código, ele vai lá, recebe multa por causa disso. Só que essa multa, se ele errou várias coisas, ou errou uma só, a multa é fixa. O que acontece, ela pode ser majorada conforme agravante de reincidência, mas não é função de competência, tá? Então, isso que aconteceu, foi lavrada essa multa. E aí, era um valor fixo, inclusive um valor mínimo, que ela foi lavrada, né, porque não houve agravante em nada.
E aí, o que aconteceu? O contribuinte se confundiu, ele entendeu que estava sendo aquelas multas clássicas, né? Provavelmente o patrono talvez não tivesse familiarizado ali, não sei exatamente o que aconteceu com esse tipo de multa, realmente é um tipo de multa não muito comum. Ele acabou entrando com a impugnação pedindo para ser recalculada pelo regime de competência, e aí pedindo a retroatividade benigna, por conta de que, mas assim, fazendo referência a que o número de ocorrências não tinha sido tal, e então ia ser melhor para ele. E, na verdade, não tinha nada a ver, porque o número de competências não faz diferença aqui, tá? Então, e aí a DRJ, o que acontece? Ela também se confundiu, porque, na verdade, ela entendeu que a multa era fixa, mas ela achou que tinha sido feita a retroatividade benigna, porque colaram lá no processo, colaram uma planilha de outro lançamento lá, que tinha essa retroatividade benigna feita, mas era um lançamento de CFL 78, comparando com 7868, entendeu? Era outra autuação. Então, gerou uma confusão. Primeiro, o contribuinte não entendeu que tinha sido lançado direitos, né? E a DRJ ela entendeu, mas ela achou que tinha sido feito comparativo de retroatividade benigna, mas não tinha sido feito, né? A planilha que está lá é de outro debicade, né? Então, foi isso que aconteceu, fundamentalmente. E aí o contribuinte reitera pedindo que seja feita a retroatividade benigna. Na verdade, cabe a retroatividade benigna aqui, né? Cabe a aferição da retroatividade benigna, mas não é, como é multa isolada, não é nos termos da portaria nem da súmula 19. Quando é multa isolada, tem que ser feito, a portaria não regra, tem que ser feito à parte mesmo, tem que ser feito esse cálculo, mas aí quem faz tem que ser lá na execução, né? A gente só vai ter que dar um provimento nesse sentido. Parcial provimento seria. Tem os precedentes, são raros, mas existem, posso falar para vocês aqui, tá? Quem quiser anotar. Vou tirar uma foto e mandar no grupo, que é mais fácil, tá? Tem precedentes disso, mas são raros, tá? Porque, repito, o último, teve um aqui da turma 2003 do Thiago, não? É extraordinária? É 2003 a sua? Eu sempre me confundo com esses números. Não, é 02, eu acho. Tá. 2003 acho que era da Sara, né? Era da Sara? Eu não sei. É a 62. Eu tirei a foto, vou mandar para vocês, tá? E é isso. Os dispositivos para esse tipo de multa são sempre para que seja recalculado, né? Tem uma presidente recente, que eu acho que é de 2020, mas os outros todos são de 2012. É coisa bem antiga que a gente não vê cotidianamente. Então, meu encaminhamento, no caso, é para dar parcial provimento para que seja realizada a aferição da retroatividade benigna, considerando aí o artigo 32A, o advento da 32A da Lei 8.212. Isso é que eu proporia para a relatora, né, tendo examinado os autos. Mas é simples, só essa confusão mesmo, por conta de que é uma multa que a gente não está acostumada. E está aberto aí para a relatora, então, como é que ela se posicionaria aí, tendo em vista? Perfeito. Obrigada, presidente. Eu agradeço as considerações e sim, eu mantenho, né, o encaminhamento parcial, mas eu mudo a fundamentação pelos motivos agora expostos, porque, de fato, eu havia alicerçado o motivo da aferição da retroatividade benigna nos termos da súmula 4 da portaria, que, como o presidente bem explicou, ele não se aplica, então eu vou fazer a retificação apenas para constar que seja feito de acordo com o artigo 32A e vou incluir também esses precedentes que foram enviados agora. Os precedentes, você vai ver a fundamentação lá, vai dar para poder dar uma robustecida aí no voto. Perfeito. Então, tá bem, no debate, se ninguém tiver dúvida, a gente passa aí a votação, tá? Mário? Acompanha, relator. Também acompanho. Acompanho também. Acompanho também. Acompanho também. Com a relatora. Eu também com a relatora, então ficou para a unidade de votos dar parcial provimento para que seja aferida a retroatividade benigna, considerando o artigo 32A da Lei 8.212. E agora retomamos a ordem da pauta com processos da relatoria, eu acho que é do doutor Martim da Silva Gesto, temática contribuições previdenciárias, e começamos pelo item 104.
Dá um minutinho só, presidente, para abrir aqui o arquivo. Bom, o 104 é um caso um pouco polêmico, talvez seja, mas é um caso um pouco simples, assim. O que acontece? O contribuinte, ele foi autuado pela Receita por não ter feito os pagamentos, né, de contribuição previdenciária, não estarem constando no sistema. Acho que na época da Receita Federal, a parte previdenciária fazia esse tipo de lançamento, né, lançava quando não havia o pagamento, e fez o lançamento, e o contribuinte vem em impugnação, juntando os comprovantes, né, de pagamento, e aí a DRJ, nem era a DRJ, ainda a delegacia, faz lá, acho que 2 diligências, faz alguns cruzamentos de dados, e resulta que o contribuinte de R$250 mil ficou a passar a dever somente 11 mil. Tem nas folhas 1552 e 1553 dos autos, acho que eu não cheguei a transcrever esse material aqui, mas estou com ele aberto aqui só para vocês lerem, vou ler para vocês, né, qual foi os débitos que não entraram nessa compensação, assim, para corrigir o lançamento. Foi os débitos de 13º de 2002 e 13º de 2003, na folha 1552, tá? A GPS anexada à folha 1490, no valor de R$ 37.109,10, refere-se de fato à competência 13 de 2002, com as seguintes rubricas: segurados, 6 mil e pouco, empresa 22%, 24 mil, e terceiro 6.938,32, totalizando R$ 37.109,10. O contribuinte foi orientado a retificá-la no CAC. Item 2. Com relação à competência 13 de 03, foi verificado na folha de pagamento o valor das contribuições seguradas de R$ 7.142,30 e não R$ 7.392,82, conforme o levantamento VDG. Novamente, o contribuinte foi orientado a informá-lo corretamente na GFIP. Daí eles fazem esses cruzamentos e somente ficam esses 2 períodos de fora. E o contribuinte, em recurso, ele traz a alegação de que não, está pago, né? Por que não, inclusive o 37 mil seria até a maior, né? Por que ele não, esse valor não é aproveitado? Né? Ele vai nessa linha. E aí ficou, né, ele traz o comprovante ali de pagamento, que já estaria nos autos, mas a princípio estaria, porque é próprio citado na própria diligência, né? São os mesmos valores. Então, a questão da doutora doutora Sônia, que fala dos documentos juntados posteriormente, né? O contribuinte junta esse documento também anexo ao recurso voluntário. Mas isso já estava nos autos essa informação, estava lá o comprovante, mas a informação é exatamente igual à que já estava verificada pela diligência fiscal. E aí eu entendo que seja o caso de converter o julgamento em diligência para que seja esclarecido, né, pela origem, né, até porque o contribuinte já pode ter feito essa retificação no CAC, ele não disse se fez ou não fez, e também, também foi orientado a corrigir a GFIP, não está claro no processo se ele fez ou não fez. Então, para deixar o processo apto a julgamento, pedir para converter o julgamento de diligência para que a unidade ateste a validade dos documentos comprovantes de folha 1505, esclarecendo se tais pagamentos constam no sistema da Receita Federal do Brasil, esses tais valores devem ser excluídos do lançamento, bem como justificando a razão de não terem sido excluídos quando a redução do DADR, né, que é essa questão até acho que eu tenho que dar uma alterada depois. Após a conclusão da diligência, é certificado a contribuinte quando o resultado da diligência ou o prazo para manifestação. Por fim, decorrido o prazo de manifestação do contribuinte, retorna os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento. Seria essa a minha próxima diligência. Alternativamente, né, eu estou com o voto mais ou menos rascunhado aqui, quanto ao caso, o interveniente contribuinte não fez prova de que ele corrigiu a GFIP e nem que retificou no CAC os documentos que precisavam. Mas é possível que ele tenha feito, só não tenha juntado aos autos, né? Então, para não negar provimento ao recurso por algo que depende do contribuinte já sanou, eu entendo por converter o julgamento em diligência para o melhor deslinde da questão. Obrigado, Martim. Está aberto o debate, os colegas.
esclarecimento. Então, Martim, você está solicitando, né? Você está votando pela conversão do julgamento em diligência para que sejam feitas essas provas que o contribuinte poderia ter trazido aqui para a gente a qualquer momento, né? Poderia, isso veio de um resultado de diligência, ele poderia ter juntado em anexo ao recurso voluntário, né, como um fato novo, né, uma prova nova, né, porque isso surgiu da diligência prévia ao julgamento da delegacia, que ele somente traz o mesmo comprovante de pagamento, sem fazer referência se fez a retificação no CAC e também se corrigiu na GFIP ali. Então, o outro encaminhamento, caso vencido, seria negar provimento. Eu tenderia aí, nesse caso, a negar provimento, a abrir uma divergência aí. Eu tenderia. Vamos botar a primeira diligência. Você tem desnecessária diligência que dá para botar o nome. Não, para mim essa diligência é desnecessária. Essa informação o contribuinte deveria ter trazido. Okay. Não cabe a gente baixar a diligência para fazer prova. Ok. Não, claro. Alguma manifestação adicional? Senão eu passo a votação. Presidente, eu gostaria de dar mais uma olhadinha no processo aqui, porque qual foi o motivo de não terem sido considerados essas duas competências? O conselheiro sabe isso, o relator sabe isso? Folha 1552, é o único lugar que tem essa resposta. Diz que, em relação à competência 13 de 2002, o contribuinte foi orientado a retificá-la no CAC, porque teria alguma coisa errada lá na competência, acho que não bateu. E, com relação à competência 13 de 2003, o contribuinte foi orientado a informá-lo corretamente na GFIP. Eu posso tentar achar aqui no processo agora que o... Só que também tem uma conclusão ali na folha 1552 e 1553, após ele dizer que tem que orientar a corrigir a GFIP, a corrigir, retificá-la no CAC, o item fala embaixo, portanto, podemos concluir que as GPS mencionadas acima podem ser utilizadas para anular os débitos apurados nas referidas competências. Em que pese isso, não foi anulada. Então, se pressupõe que o contribuinte não fez as retificações, né? Mas não está claro, e acho que por faltar essa clareza, né, a teor do despacho folha 1532, na folha 1556 diz, a teor do despacho folha 1532 e 1533 foi aberto prazo de 10 dias para o contribuinte se manifestar como caso quisesse. Caso o mesmo não concordasse com o resultado de fiscal, poderia novamente se manifestar por escrito nos CAC, Centro de Atendimento dos Contribuintes, da Unidade de Certificação do Brasil. E após... É curioso que esse termo aí, ele trata especificamente dessas duas competências, né? Tá vendo? O serviço de contencioso questionou se as GPS poderiam ser aproveitadas para abater os débitos de 1302 e 1303, que é resultado do procedimento fiscal. Esse pode aí parece que é o podem deve, né? Não entendi. Porque que ele conclui que, de fato, após a diligência, a GPS, de fato, refere-se, de fato, à competência 13. E quando ele fala que as mencionadas GPS podem ser utilizadas para anular os débitos, para mim que não esse pode aqui pode deve ser anulada. Não é aquele pode ser ou não, mas que é o pode que o pode deve. Tem um detalhe que agora que eu me dei conta, essa diligência foi feita posteriormente ao recurso voluntário. Inclusive, o contribuinte entrou com recurso voluntário, eu acho que, e aí antes de encaminhar aqui ao CARF, né, não tinha me dado conta desse fato cronológico,
Ele entrou com recurso voluntário, e aí foi feito que foi em 2006 o recurso dele, né? E aí esse documento de folha aí, 1552, ele é datado de 2008, de julho de 2008. Que é que eles encerram a diligência, daí intimam o contribuinte do resultado da diligência e dando um prazo para ele se manifestar e dependendo da manifestação, remeta para o segundo conselho de contribuintes. E aí vem o contribuinte e faz as suas considerações às folhas 1581. Depois eu incluo isso aqui no relatório também. Para a gente entender melhor, né? Por que eles não consideraram aqueles 2 meses? Essas duas competências. Quer pedir uma lista de repente, Mário? Ou de mesa que seja? Eu acho que a gente pode deixar para votar à tarde, né? Pode ser. Acho melhor, porque para entender melhor, entendeu, Martins? Só para saber. Se eles fizeram esse trabalho todo de cotejamento, por que essas duas ficaram de fora, né? Ok. Então, fica a vista de mesa coletiva, item 104. E passar para o item 105, então, por favor, Martim. Bastantinho aqui. (105) é o caso da Brampac. Isso aqui eu não estou me lembrando direito, eu vou fazer a leitura aqui do caso. Por bem escrever os fatos do auto-relatório da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo do Oeste, que assim os relatou. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa identificada, frente às glosas de compensações por ela efetuadas sobre a contribuição de segurados empregados, retida pelo empregador sobre a parte empresa, incluindo o SAT, e de contribuição devida incidente sobre remuneração de trabalhadores autônomos. Importa o crédito previdenciário no montante de R$ 606.286,86. Transcorrido o prazo, a empresa não impugnou o presente lançamento. O serviço de arrecadação e cobrança em relator do termo de trânsito em julgado para dar início ao procedimento de recuperação legal sobre a empresa por sucessão judicial em trâmite na 21ª Vara Federal, as órgãos encaminhou os autos ao Serviço de Contencioso Administrativo. Conforme os partes foram 90, elas foram encaminhadas à sucessão em diligência para a manifestação e emissão de relatório fiscal editado visando o saneamento do processo. A autoridade fiscal informou que, após análise dos valores recolhidos nas competências 9 e 8 de setembro de 89, objetação judicial final 09-13, compensados durante o período de 99 a 2000, constatou que a empresa adotou os valores a compensar a maiores que os possíveis, no qual haveria necessidade de efetuar a glosa de compensação em várias competências, informa ainda que haveria necessidade de lançar diferenças a recolher de efetuar as posições de valores lançados na presente NFLD, inclusive a exclusão de novas competências, sugeriu a unidade de lançamento para que se pudesse sua substituição por nova NFLD, onde seria lançado o total do crédito devido pelo contribuinte. Entretanto, considerando que as correções de competências onde o valor lançado deveria ser retificado para menor, poderiam ser feitas nas presentes autos, e que os valores não lançados na NFLD poderiam ser apurados e exigidos em lançamento complementar, o Serviço de Contencioso Administrativo emitiu o despacho número 210030, 2006, solicitando que a fiscalização elaborasse planilha demonstrando o montante correto da compensação em discussão judicial e ficaria lançado no período de NFLD, ainda não lavrasse na NFLD complementar, onde seria lançado o montante correspondente aos valores excedentes à compensação em discussão, valores não recolhidos pela empresa e que excedem a compensação discutida na ação judicial. A fiscalização elaborou um novo relatório fiscal e as condições solicitadas, juntando-se aos autos, manifestando-se em relação ao ocorrido na diligência. Considerando que houve elaboração de novo relatório, bem como planilhas, onde foram demonstrados o suposto crédito da empresa, a utilização e a atualização dos mesmos, e a composição da totalidade do crédito, e ainda todas as informações da fiscalização previdenciária, notadamente em relação à revisão dos valores lançados, foi emitido despacho 210030, saindo feito, considerando o prazo de 15 dias para que a empresa pudesse exercer o direito de contraditório com a defesa. Dentro do prazo concedido, a empresa apresentou defesa administrativa, alegando em síntese que, em função da decisão do STF, que julgou irregular o aumento da alíquota de 10% para 20% no mês de setembro de 2029, proposição declaratória constitutiva para compensar os valores escolhidos a mais naquele título, que, com base na decisão judicial que garantiu o direito, procedeu à compensação nos termos pleiteados no processo autorizado pela decisão vigente e pelo Poder Judiciário.
O argumento utilizado pelo fisco para justificar a glosa efetuada seria a suposta necessidade de inclusão de outras contribuições, além daquela incidente sobre a remuneração dos empregados e que a composição só poderia ter sido feita por valores que excedessem o limite de 18,2% e 17,45%. E como a questão já está decidida favoravelmente ao contribuinte pelo STF, não é incorreto o entendimento da fiscalização com relação à alíquota aplicável, sendo, portanto, improcedente a notificação do INSS. A tutela concedida na ação judicial, que foi confirmada pela sentença, implica na suspensão da cobrança do suposto crédito previdenciário até o trânsito em julgado da decisão. A compensação efetuada encontra amparo no artigo 56 da 8333 e pode ser efetuada independente de prévia autorização da administração. As razões apresentadas pela legislação resumem-se às supostas diferenças de alíquotas que a empresa poderia utilizar, 1,8% e 2,5% e não 10%, e na má autorização judicial concedida da decisão do STF e da decisão infralegal aplicável à matéria. Preenchimento da DARP. O campo da DARP, acho que deve ser DARF aqui. No campo da DARF reservado às empresas, somente é preenchido com a exação é impugnada pelo recorrente. Nós temos que mencionar que são incluídos também os valores das contribuições que custeavam para maternidades, para a família e o abono anual. Que é a distinção das contribuições que, efetivamente, o fisco pretende igualar, somar suas alíquotas resultaria em 18,17,45, foi comprovado na edição da Lei 7787 de 89, que suprimiu aquele benefício, majorou a contribuição sobre a folha de salários. Como se depreende na relação do artigo 3º, parágrafo 1º da referida lei, que é adicionar a compensação dos tributos e consequente tributos e contribuições federais, o artigo 66, 83, 83, estabeleceu que os valores pagos não a mais deveriam ser corrigidos monetariamente, com base na variação da UFIR, sendo clara a intenção de agregar a correção monetária no período dos valores compensados, impedindo o enriquecimento injustificado do Estado. Que mesmo não havendo norma legal autorizando a correção monetária dos valores, sendo compensados com base em outro indexador diferente da UFIR, a jurisprudência dos tribunais superiores classificou no sentido que isso é mera composição de moeda. A compensação dos valores impugnados deve ser feita com acréscimo de correção monetária plena, incluindo os expurgos inflacionários aplicados irregularmente pelos diversos planos econômicos, apesar da administração não admitir essa possibilidade. Pelo imposto, a impugnante dos seja acolhidas às suas ações de defesa, para que sejam anuladas a presente FND e duas na FND apensas, por terem sido avaladas em desconformidade com as normas constitucionais e terem violado a ordem judicial, é o relatório. A delegacia da Receita Federal da Receita Previdenciária em São Paulo deu procedência em parte da impugnação, mantendo-se em parte o crédito tributário. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, os 380 e 303, reiterando as alegações expostas em impugnação contra a que foi vencida. Em vista do disposto no parágrafo 3º, recurso voluntário, repetitivo, portanto, lhe conheço. Em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 55 do anexo 2, do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante segunda instância administrativa, adota o fundamento da decisão recorrida, mediante transcrição inteira do teor do seu voto condutor, contra a parte do lançamento que estou mantido na primeira instância julgadora. Apesar dos esforços pedidos pelo impugnante, a defesa não tem o condão de elidir totalmente o presente procedimento fiscal, se não vejamos. Na certidão de folhas 47 e 48, emitida pela Divisão de Procedimentos Diversos da quinta turma da TRF da terceira região, constou que o juiz da 13ª instância julgou procedente a ação com efeito de declarar a existência da relação jurídica que assegura a parte autora a composição dos valores indevidamente colhidos aos cofres do INSS, a título de contribuição previdenciária, extensa por folha de salários, na competência de setembro de 89, com contribuição da mesma espécie, com as limitações impostas pelas leis 9.032 de 95 e 9.129 de 95. Dessa decisão, houve apelação de ambas as partes, informa ainda a certidão que a quinta turma do TRF, terceira região, por maioria, acolheu a preliminar de provimento ao recurso do INSS para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, resultando prejudicado o recurso da parte autora, conforme consulta eletrônica do TRF, a empresa interpôs embargos de declaração e embargos infringentes, assim como ainda não houve término da ação, embora a empresa teve seu pedido julgado improcedente do TRF, a fiscalização previdenciária lavrou a presente na FND e foram lançados os valores discutidos no judiciário, que estão pendentes da decisão judicial definitiva. A ação judicial em questão versa sobre a compensação e os valores supostamente foram recolhidos indevidamente aos cofres do INSS, a título de condição previdenciária em sua folha de salários, na de setembro de 89. Na ação judicial, a empresa alega que a alteração vinculada pela Lei 7787, de 89, somente produzia efeitos após 90 dias, ou seja, a partir de competência outubro de 89. Na lição anterior, a Lei 7787,
a empresa era obrigada a recolher, a seu encargo, contribuições de folha de salários previsto no artigo 33, inciso 2, linha A e D, decreto 83.081 de 79, ou seja, 10%, a soma das contribuições dos seus empregados, 4%, 1,5% e 0,3% da folha dos empregados para os custos de salário-família, do abono anual e do salário-maternidade, respectivamente. Os custos de salário-família, salário-maternidade e abono anual eram financiados por contribuições distintas, previsto na linha D dos salários dos empregados. Linha D do inciso 2 do artigo 33 do decreto 83 a 81/59. Referidas contribuições, juntamente com a contribuição prevista na linha A do mesmo artigo, 10% da soma dos salários de contribuição dos empregados e contribuição devida ao pró rural, com a alíquota total de 18,2% e 17,45%. Remuneração até o teto e acima do teto, respectivamente. Eram recolhidos por meio de DARP, no código 0027, empresa. Portanto, no campo 0027, empresa, no DARP, não era lançada somente a contribuição prevista na linha A, inciso 2, artigo 33, decreto 83.021, mas também as previstas na linha D do mesmo dispositivo é devida ao pró rural. Observe que todas essas contribuições que são uma remuneração paga aos dos empregados. A Lei 7787, de 89, cuja data de vigência está sendo discutida na ação judicial, alterou a sistemática reduzindo uma alíquota única de 20% sobre toda a remuneração paga acreditada a qualquer título no decorrer do mês assegurados empregados avulso a todos os administradores, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 3º da lei, a contribuição obtida por aplicação dessa alíquota de 20%, substitui também, além da contribuição básica, devido à previdência, pela empresa, a previdência social, 10% também as contribuições para o salário na família, para o salário maternidade, para o abono anual e para o pró rural, que foram suprimidas a partir de 1º de setembro de 89. Conforme observa-se nas DARPs juntadas aos autos, por 104.108, a empresa recolheu nas competências. Me perdi aqui. Na competência, de setembro de 2009, as contribuições devidas pelo empregador lançadas no código 0027, utilizando-se da alíquota de 20% prevista no inciso 1 do artigo 3º da lei 7787, sobre a remuneração dos empregados. Posteriormente, alegando que a referida lei somente pode ser aplicada para as competências a partir de outubro de 2009, ingressa a ação judicial solicitando a compensação dos valores recolhidos, segundo ela, indevidamente aos cofres do INSS na competência 9 de 2009. Nas competências anteriores à vigência 7787, eram lançados no código 0027, empresa, e na DARP, além da contribuição básica devida pela empresa, a social 10%, também as contribuições para o salário família, para o salário maternidade, para o abono anual e para o pró rural, atualizando a alíquota de 18,2% sobre a remuneração até o teto de 20 salários de contribuição e de 17,45% para a remuneração superior ao referido teto. Dessa forma, que está sendo discutido na ação judicial, é o montante recolhido a competência de setembro de 89, resultante da diferença entre as alíquotas previstas nos decretos 83.031 e 90.817 e a alíquota prevista a partir da lei 7787. A impugnante alega que no período anterior à vigência da lei 7787 de 89, no campo 11 do DARP, era lançado somente o montante referente à contribuição básica de 10%, incidente sobre a remuneração paga aos empregados. Alega que as demais contribuições, contribuição para o salário família, para a saúde para o abono rural, todos previstos no decreto de 381 e 90.817 para o pró rural, eram distintas. Ora, é evidente que estavam de contribuições distintas, devendo ser salientado que em nenhum momento o físico alega o contrário. Entretanto, o contrato que alega impugnante, as competências anteriores, a vigência 7787 e 89, no campo 11 do DARP, eram lançadas todas as contribuições existentes sobre a remuneração para os empregados, com exceção do SAT, que tinha campo próprio, campo 12. O fato é facilmente observável nos DARP juntados aos autos. Conforme pode ser constatado, as contribuições requeridas eram lançadas na seguinte forma: no campo 10 era lançado o valor referente à contribuição descontada dos segurados, empregados, serviços avulsos, reparados no limite máximo. No campo 11, o montante devido pela empresa referente às contribuições existentes sobre a folha de salários, contribuição do SAT, contribuição básica de 10% existente sobre a remuneração dos empregados, contribuição para a família e para o salário maternidade para abono anual previsto no decreto 83.81 e 90.817, e a contribuição devida para o pró rural. No campo 12, o montante referente ao seguro de acidente de trabalho, SAT. Por último, no campo 13, o montante referente às contribuições devidas a terceiras entidades. Como exemplo, podemos considerar o recolhimento feito pelo impugnante na competência 9 de 29 do estabelecimento filial 13/58. Conforme cópia do DARP juntado aos autos, a empresa apurou com o montante devido à segurança social o valor total de R$ 130.453,92. Não lembro qual era a moeda dela aqui. Dividido da seguinte forma. Daí tem ali os campos do 10 ao 13 e o total. Se as alegações impugnantes estivessem corretas, ou seja,
sobre a remuneração dos pagos dos empregados, e, portanto, a comissão deveria ser feita considerando que houve um requerimento em dobro, 20%, quando vai ser 10%, onde então seriam recolhidos referentes às contribuições financiadas da família e da maternidade, e o abono rural previsto no decreto 83.031, em 90.817, a contribuição devida ao pró rural, não foram recolhidos. A resposta é óbvia. Estão incluídos no campo 11 no DARP, juntamente com a contribuição de 10%, prevista alinhada em inciso 2 do artigo 33 do decreto 33.031, atualizando o montante correspondente à alíquota de 18,2% sobre a remuneração até o teto de 20 salários de contribuição e 17,45% para a remuneração superior ao teto. Portanto, o montante da contribuição discutido nos autos da judicial corresponde à diferença entre as alíquotas, que seria o realmente devido, e o montante correspondente à alíquota de 20% que foi repelido pela empresa, fiscalizada pela empresa em fiscalização previdenciária. Ciente deste fato, elaborou planilhas onde foram demonstrados o suposto crédito da empresa, a atualização do mesmo e a composição da totalidade do crédito. Por exemplo, 149 ao 64. Cabe salientar que os índices atualizando os valores compensados foram calculados de acordo com o que foi determinado na decisão judicial, ou seja, além dos índices oficiais de correção monetária utilizados na cobrança de contribuições previdenciárias, também foi aplicado o NPC. Portanto, os cálculos elaborados pela fiscalização referentes à atualização monetária de suposto crédito objeto da compensação não merecem qualquer reparo, níveis que foram efetuados de acordo com a decisão judicial. Concordando com os termos da decisão de primeira instância, e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o entendimento do julgador, encaminho meu voto para a negativa de provimento do recurso voluntário, a decisão da RJ de origem, aqui no caso da RJ, da instância julgadora de origem, com minhas razões de decidir. Cabe a contribuinte apresentar provas que desconstituem esse lançamento, em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade. Assim, não sendo aprovado o fato constituído de direito legado pela contribuinte, com fundamento do artigo 373 do CPC e artigo 36, 974, 99, mantém esse lançamento, ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, onde provar a veracidade de quem afirma interessado, em caso da contribuinte para recorrente. Conclusão. Antes posto, voto por negar o provimento ao recurso. E, senhores, dúvidas? Quem tiver, passar a votação. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou com a unidade de votos. Negar provimento do recurso para o item 105, item 106, Marcinho. O item 106 é parecido, então eu vou tentar dar... Não consigo muito resumir aqui, mas eu vou tentar, pelo menos, explicar qual é a diferença só. Aqui, deixa eu ver aqui. Trato de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa identificada, referente à glória de compensação por elas efetuadas indevidamente sobre a contribuição de segurados empregados e retida pelo empregador sobre a parte da empresa, incluindo o SAT. Importe crédito tributário mutante de R$ 613.835,56, consolidado em 2006. Deferido dentro do prazo voluntário, a contestou o lançamento através do instrumento 85-17, alegando em síntese que, em função da decisão do STF, que julgou irregular o aumento da alíquota de 10% para 20%, proposição declaratória constitutiva para compensar os recolhidos a maior naquele título. Com base na decisão judicial que garantiu o FG, proceder à compensação dos termos pleiteados no processo autorizado pela decisão vigente pelo Poder Judiciário. Que o argumento utilizado pelo fisco para justificar a glória vital seria suposta necessidade de inclusão de outras contribuições naquela incidente sobre a 410 remuneração de empregados, e que a compensação só poderia ser feita dos valores que excedessem as alíquotas de 18,2% e 17,45%. Que, como a questão já está definida favoravelmente pelo STF, não é correto o entendimento da fiscalização com relação à alíquota aplicada, sendo, portanto, improcedente a notificação do INSS. Que a tutela concedida na ação judicial, já confirmada em sentença, implica a suspensão da cobrança do suposto crédito tributário até o trânsito de julgado de decisão, que a compensação efetuada tem amparo no artigo 66, 83 e 83, que pode ser efetuado independente de prévia autorização da administração. Que a sua prestação da administração resume-se nas supostas diferenças de alíquotas que a empresa pode utilizar e na má autorização judicial concedida, na decisão do STF, decisão infralegal aplicável à matéria, preenchimento do DARP. O campo do DARP reservado às empresas, somente preenchido depois da ação impugnada pelo recorrente, não sendo possível sustentar, estariam incluídos também os valores de contribuição social do Estado maternidade, Estado da família e salário e abono anual. Que a distinção das contribuições equitamente que o fisco pretende igualar soma as suas alíquotas, que resultam de 18,2% e 7,47,5%. Foi comprovado sua coleção da Lei 7787, que suprimiu aqueles benefícios e majorou a contribuição sobre a folha de salários.
como se depende da razão do artigo 3º para a primeira defesa da lei. E, ao disciplinar a Comissão de Tributos, Contribuições Federais, artigo 66, estabeleceu que os valores pagos a mais deveriam ser corrigidos monetariamente, com base na variação da UFIR, sendo clara a intenção de se agregar à correção monetária do período os valores compensados, impedindo o enriquecimento de cada do Estado, que não havendo norma legal autorizando a correção monetária dos valores serem compensados com base em outro indexador, diferente da UFIR, a jurisprudência tribunais superiores classificou o sentido que isso era mera composição da moeda, que a composição dos valores impugnados deve ser feita com acréscimo de correção monetária plena, excluindo os recursos inflacionários aplicados regularmente pelos diversos planos econômicos, apesar da administração não admitir essa possibilidade. Do exposto, a impugnante solicitou que sejam acolhidas as ações de defesa, para que, no lado da presidente da FLD, por se levar em desconformidade entre as normas constitucionais, além de ter violado a ordem judicial. É o relatório. A Delegacia da Assistência Previdenciária em São Paulo entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário. Informada, contribuinte a prescrever recurso voluntário, foi as 273 da 37, que terão as alegações expostas em impugnação. Antes de passar para o voto, só ver se eu consigo identificar aqui com mais clareza o que muda de uma para outra. Tá. A diferença de uma para outra é que a 105, o débito era objeto de ação judicial, enquanto agora na 106, o débito não seria objeto da ação judicial. Lá no 105, no relatório, constou que tinha feito duas notificações de lançamento distintas, né? Então, passando agora aqui para o voto, então, trato da mesma situação, né, questão do erro no preenchimento, então, indo já para a parte final, né, se permitirem, porque o resto seria idêntico, né, no item 4.114 do julgamento da delegacia de origem, que eu estou reproduzindo conforme o parágrafo 3º, artigo 57, do anexo 2 do RICARF, tal qual eu fiz no caso anterior, né. Acho que só vou esclarecer antes de ir para lá esse início aqui. Início capacitatório de valores lançados na presente FLD foram, item 4.1. Início capacitatório de valores lançados na presente FLD foram originariamente lançados na FLD na 8-3 de 2005, na NFLD, a autoridade fiscal havia lançado valores correspondentes à compensação de recolhimento de fundo maior, na competência em setembro de 2009, referente a contribuições clientes sobre a folha titular. Referido direito de compensação havia sido concedido por ordem judicial no processo final 2009-3, em trâmite na 21ª Vara Federal, e foi exercendo as competências 2 de 99 a julho de 2000. Entretanto, após a lavatura e antes do julgamento administrativo na referida FLD, foi mostrado que a empresa compensou-se de valores superiores ao concedido na ação judicial e, portanto, havia necessidade de se efetuar a glosa de comissão em várias competências, pois apenas os valores referentes aos créditos reconhecidos na ação judicial seriam subjúdice e deveriam ser mantidos na FLD 958-3. Os valores compensados, evidentemente, deveriam ser lançados em FLD distinta, pois não estavam subjúdice. Assim, constatando tal fato, a autoridade fiscal elaborou os cálculos dos valores que supostamente a empresa havia recolhido a maior na competência 9 apurando um montante do alegado crédito, autorizado conforme foi determinado no serviço judicial, e efetuou a compensação, conforme o de folhas 1459 a 145 a 169, entretanto, como foi acima salientado, a empresa havia se compensado de valores superiores ao seu crédito que foi conhecido na serviço judicial, conforme demonstrado nos cálculos de fiscalização. A auditora fiscal, então, solicitou a exclusão dos valores compensados indevidamente, que havia sido lançado na NFLD 58-3, lançando na presente NFLD, contribuição incidente sobre a remuneração de empregados, e na NFLD 340, contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos. Deve ser sinalizado que na NFLD 58-3, conforme foi demonstrado pela autoridade fiscal na primeira de folha 545 a 159, somente restaram os valores que estão sendo discutidos judicialmente, referência ao crédito reconhecido na sentença judicial de primeira instância, que entretanto foi julgado improcedente pelo egresso tribunal, conforme a consulta eletrônica do TRF, a empresa interpôs embargos de declaração, embargos infringentes, assim como novo termo de ação, embora a empresa teve seu pedido julgado improcedente no TRF, ainda não houve decisão definitiva. A razão pela qual a menção da FLD refere-se a crédito subjúdice cuja cobrança obedece ao procedimento específico. Por sua vez, o crédito lançado na presente na FLD não está sendo discutido na referenciação judicial, pois se refere a glosa de compensação efetuada indevidamente, onde a empresa utilizou créditos que não possuía, ou seja, não era objeto da ação judicial. A ação judicial em questão versa sobre a compensação dos valores que supostamente foram recolhidos indevidamente aos cofres INSS,
de valores que supostamente foram recolhidos indevamente aos cofres iniciais de contribuição previdenciária, incidente sobre a remuneração, sobre a folha de salários, na competência de setembro de 89. Na ação judicial, a empresa alega a alteração vinculada na 787 de 39, alíquota 20%, somente para os efeitos após 90 dias, ou seja, a partir da competência 10 de 39. Vou dar uma pular aqui um pouco, né, que vai falar a história, a parte dos campos, né, daí aqui eu pulo para o campo 4.1.4, 4.14, quer dizer. Se as alegações repugnantes estivessem corretas, ou seja, se no campo 11 somente foi lançado um montante referente à contribuição básica de 10%, incidente sobre os empregados, enquanto a contribuição deveria ser feita somente quando houve um regulamento em dobro, 20%, quando pode ser 10%, onde estariam os valores referentes a contribuições que financiam o salário de família, salário de maternidade, abono anual, previsto no decreto 80.3.031 e 90.817, contribuição devido ao pró rural. Não foram recolhidos? A resposta é óbvia. Estão incluídos no campo 11 do DARP, juntamente com a contribuição de 10% prevista alinhado no inciso 2 do artigo 33 do decreto 83/81, atualizando o montante principalmente alíquota de 18,2% sobre a emissão ao teto de 20 salários de contribuição e 17,45% para a remuneração superior em fio do teto. Portanto, o montante de contribuição discutido nos autos judicial corresponde à diferença entre as alíquotas, que seria realmente devida, e o montante correspondente à alíquota de 20%, que foi recolhido pela empresa. A ação previdenciária, ciente do fato, elaborou planilhas onde foram demonstrados o posto de crédito da empresa, a tradição do mesmo e a composição da totalidade do crédito. Cabe salientar que os índices de correção dos valores compensados foram calculados de acordo com o que foi determinado na ação judicial, ou seja, além dos índices oficiais de correção, utilizado na cobrança de contribuições, também foi aplicado o INPC, portanto, os cálculos elaborados pela associação referentes à ação unitária dos custos de crédito e da compensação não merecem qualquer reparo. Como acima demonstrado, a presente FND foram lançados valores que haviam sido compensados indevidamente pela empresa, referentes a contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, nas competências abril de 99 a junho de 2000, que não são objeto de discussão judicial. O suposto crédito da empresa, que está sendo discutido na ação judicial, foi objeto fiscal da NFLD, número 58-3, que a gente acabou de apreciar, né? Por todo disposto, temos que é totalmente procedente o presente levantamento de débito, sendo certa a notificação epígrafe, que foi levada em estrita observância das legislações legais vigentes, com base no que prescreve o artigo 33 e 82 de 2021. Por isso, considerando tudo mais que consta, julgo procedente para o lançamento, decido rejeitar as condições citadas em impugnante, declaro a contribuinte devedora à Seguridade Social do crédito previdenciário no valor de R$ 613.835,56, consolidado em 9 de julho de 2006. Considerando os termos da primeira instância, não tendo recorrente apresentado novas razões que pudessem ter o entendimento desse julgador, encaminho o voto para negativa de provimento de recurso voluntário, adotando a decisão da primeira instância administrativa com minhas razões de decidir. Cabe a contribuinte apresentar provas de constituir lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de legitimidade, assim não sendo aprovado o fato constitutivo de direito legal do contribuinte. Com fundamento no artigo 363 do CPC e artigo 36 do 984, mantém-se o lançamento ao parte administrativo fiscal, tabela do Processo Civil, onde provar a capacidade de quem afirma interessado em caso a contribuinte ora recorrente. Não disposto, voto por negar provimento ao recurso. A matéria de fundo é a mesma do caso anterior, né? Sim. E aí, colegas, dúvidas? Esse caso, bem específico, né? Acho que foi bem tratado, né? Bom, vamos passar então a votação, Mário. Obrigado, presidente. Acho que foi bem relatado. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho. Ludmila? Não, eu acompanho também. Eu também acompanho. Eu acompanho também. Com o relator. Eu também com o relator. Eu peço para começar, então, o item 100, eu também acompanho, então ficou negar provimento, vamos para o 107, lembrando que esse tem um memorial, né? Então, podemos passar para o relator novamente. Endereçado à companhia Foceluz, item 107. Perdão, não tinha aberto o microfone. Nesse eu peço também perdão, porque eu vou ter que fazer a leitura do relatório aqui, porque é um caso um pouco mais diferente, teve diligências e não me sinto apto a resumi-lo. Traço da notificação fiscal de lançamento na FLD de 2006, relativo à contribuição social devida à empresa incidente sobre as remunerações seguradas de empregados e serviços,
conforme apurado nos registros contábeis em diversas competências entre janeiro de 2016 a março de 2004, de acordo com o relatório fiscal. O crédito foi apurado no confronto entre as importâncias declaradas como devidas à Previdência Social nas rubricas contábeis, discriminados no relatório de fatos geradores e montante efetivamente do INSS em guia de Previdência Social. O relatório dos fatos geradores indica como origem dos valores, como devidos, os registros constados nas contas, aí que tem a transcrição, né, das contas contábeis que foram utilizadas. A associação entregou ao contribuinte, em 2006, a lista de todas as guias constantes no conta corrente do INSS e que foram utilizadas para o cálculo do valor devido, a fim de que a empresa se manifestasse sobre a correção dela. O lançamento foi formalizado de forma consolidada no CNPJ centralizador da empresa, porque ela contabilizou também de forma consolidada a sua folha de pagamento, embora tenha discriminado em títulos próprios os fatos geradores de todas as contribuições. O montante das quantias descontadas, contribuição da empresa e os totais recolhidos da Previdência Social. A tabela do item 3, o relatório fiscal, enumera todas as rubricas contábeis utilizadas para a verificação dos fatos geradores e contribuições devidas. O valor devido atinge o montante de R$ 402.059,21 em 2007. A impugnação, a notificada impugnou o lançamento, através de peças, junto à procuração, atos de assembleia, e cópias de livre razão. Em sua defesa, apresenta os seguintes argumentos. A impossibilidade da abertura do presidente da FLD, a nulidade absoluta do FLD, alega que a presidente da FLD é nula, porque não descreve elementos de convicção que levaram à fiscalização lavrada, não constam razões pelas quais determinam as rubricas contábeis foram considerados fatos geradores, nem os pretensos segurados que teriam recebido remuneração sem que fosse recolhida a contribuição devida, fica prejudicado o direito de defesa da impugnante, não foram cumpridos os requisitos do 142, a impugnante não deixou de recolher qualquer valor a título de contribuições lançadas, decadência parcial do débito, ela entende que o período até junho de 2001 estaria abrangido pela decadência, inexistência de débito, a fiscalização partiu da premissa equivocadas para a conta do crédito, porque levou em consideração apenas os lançamentos contábeis de título de crédito, em vez de analisar as folhas de pagamento de GFIP, que retratam os fatos geradores e contribuições beneficiárias, ateve-se a análise de registros contábeis que servem apenas de indícios ou subsídios quando não há informação real disponível. A impugnante, como concessionário de energia elétrica, obedece uma lição específica que inclui o plano de contas do setor de energia elétrica, instituído pelo decreto 28545, de 24 de agosto de 2050, e mais recentemente solicita a resolução ANEEL 001 de 97. O estado do plano de contas está em consonância com entendimentos contábeis da IBRACON, CVM, Secretaria de Contabilidade, autorias independentes, etc. Não se pode concluir que o determinado total contabilizado em crédito, a crédito das contas representativas de valores recolhidos no INSS seja totalmente devido. Podem existir ajustes, estornos e ou cumprimentos relativos a fatos ocorridos em meses anteriores. A fiscalização cometeu as seguintes inconsistências técnicas. Considerou lançamentos contábeis de valores retidos de impressora de serviço e colhidos no nome deles. Não considerou lançamentos contábeis registrados como débito. Considerou lançamentos de crédito compensado como se fossem contribuições devidas ao INSS e considerou lançamentos errados que foram ajustados ou corrigidos nos meses posteriores. Tais como exemplo as competências de outubro de 2013 a janeiro de 2004, onde a fiscalização incluiu como dívida crédito decorrente de recolhimento devido em duplicidade. A fiscalização ignorou que há meses que os lançamentos contábeis indicam valores a recolher no INSS menores que aqueles que foram efetivamente recolhidos. A fiscalização não pode arbitrar ou sugerir a existência de débitos em razão de meros registros contábeis, sem que haja constituição de fatos geradores e contribuições. O registro contábil não é fato gerador de contribuições previdenciárias, então a presidente da FLD ainda é ilegal e arbitrário. O valor do débito impugna totalmente o valor do débito, protesto para a ação de perícia contábil, protesto para a juntada posterior de documentos, para comprovar os equívocos cometidos na situação mês a mês. Conclusão, pede que julgue insubsistente a NFLD pela sonalidade, pela decadência ou por não demonstrar qualquer débito imputável impugnante. Requer a concessão do prazo de 90 dias para juntar os documentos comprobatórios da defesa, inclusive para eventual ajutamento dela. Requer que todas as decisões e notificações sejam expedidas somente no nome do patrono da impugnante, diligência e informação fiscal. Nos termos do despacho de folha 131, os autos foram devolvidos à auditoria notificante para menção sobre as alegações contidas no item 2.3 da impugnação e os documentos a elas relativos. Essas alegações são as que constam nos itens 18 a 27 deste relatório. A auditora notificante produziu a informação de folha 132 e 133 do volume 1, onde se manifesta conforme se segue. A fiscalização procedeu ao lançamento com base no disposto no artigo 231 do Regulamento de Social aprovado pelo Decreto
13.048, no artigo 32.2 da Lei 8.212, 91. Os lançamentos contábeis não são indícios ou informações subsidiárias da ocorrência dos geradores, são um retrato fiel de sua ocorrência. As normas contábeis básicas vetadas pela empresa estipulam a apropriação das despesas da folha de pagamento pelo crédito na conta do passivo circulante do grupo folha de pagamento pessoal e pelo débito em conta de despesa. A fiscalização está exigindo apenas os valores lançados a crédito nas contas discriminadas nos relatórios dos fatos geradores. A fiscalização analisou os fatos geradores declarados nos títulos contábeis discriminados no item 13 do relatório fiscal. As contribuições ditas por meio da presente na FLD estão vinculadas às rubricas contábeis na folha de pagamento dos segurados e empregados, apropriados como despesas respectivas competentes, conforme princípios gerais das normas contábeis vigentes. O grupo de contas 211.31, obrigações estimadas, foi examinado pela fiscalização, conforme a razão de rubricas foi 49, volume 1, mas os valores lá lançados não integram o presente lançamento. Também não integram o lançamento os valores retidos do prestador de serviço, que são contabilizados pela empresa, títulos próprios, firmados por empresa prestadora. Na presente na FLD, constam somente os valores declarados pelo próprio contribuinte, apropriados pela empresa com obrigação previdenciária própria, em contas de passivo circulante vinculados às rubricas contábeis, às folhas de pagamento dos segurados e empregados que tiveram como contrapartida contas de despesa do período, as quais foram devidamente encerradas no final do exercício fiscal em contas de resultado. Da informação sobre a informação fiscal. Notificar a administração sobre a informação fiscal resultante de diligência fiscal no documento de folha 134, 135, volume 1, acompanhadas por linhas de folha 136, 222, volume 1, conforme segue. Requer um juntado de planilhas que detalham os lançamentos contábeis feitos na empresa em cada um dos meses abordado pela fiscalização, demonstrando a não existência do débito e comprovando as impropriedades técnicas cometidas pela fiscalização. Considerou lançamentos contábeis, valores retidos e prestador de serviço, recolhidos em nome deles. Não considerou lançamentos contábeis registrados como débito. Considerou os lançamentos de créditos a compensar como se fossem contribuições devidas ao INSS. E considerou lançamentos errados que foram ajustados, corrigidos nos meses posteriores. Pede julgamento pela insubsistência da NFLD. Pede que todas as decisões de notificações sejam expedidas somente no nome do patrono. Segundo diligência, segundo informação fiscal. Diante do resultado de planilhas, foi novamente encaminhado ao auditor notificante, que se pronunciou conforme a informação fiscal de folha 224 e 2026, como segue. Em complemento à informação fiscal, de folha 132 e 133, responde aos 4 itens levantados pela impugnação. A abstenção teria considerado lançamentos contábeis de valores retidos de prestadores de serviços e recolhidos no nome deles. A abstenção lançou, na presente FLD, os valores contabilizados a crédito nas rubricas contábeis integrantes passivos circulantes, referentes a apropriações e obrigações previdenciárias próprias, conforme o relatório de fatos geradores da NFLD. Ele tem ali as contas. A abstenção não teria considerado lançamentos contábeis registrados como débito. O montante do fato gerador previdenciário consiste em lançamento contábil e obrigação de recolhimento das contribuições sociais relativas à folha de pagamento do mês. O lançamento contábil dessa obrigação é feito a crédito nas contas do passivo circulante. Abaixo da obrigação tributária assumida dá-se normalmente pelo recolhimento em RPS, GPS, é lançada a débito nas contas de passivo circulante. Conforme o item 4 do relatório fiscal, o crédito lançado foi apurado através de confrontos das importâncias declaradas como devidos ao INSS nas rubricas contábeis já citadas e importâncias efetivamente recolhidas nas guias GPS. A fiscalização não apurou o recolhimento de GPS na contabilidade, mas nos próprios documentos constantes no conta corrente da empresa do INSS. Isso porque o recolhimento em geral é feito em cada competência para obrigações da competência anterior. E pode haver débito de recolhimento em atraso de obrigações apropriadas em competências mais antigas. A fiscalização teria considerado o lançamento de créditos e compensar como se fossem contribuições devidas ao INSS. De fato, os valores apontados pelo impugnante como compensações da competência de janeiro de 2004 e fevereiro de 2004 foram devidamente incluídos para a fixação do total das contribuições devidas. Os documentos juntados comprovam os retornos dos valores. Assim, deve ser excluído cada uma das competências do valor de R$ 10.553,31. A delegação de recolhimento e duplicidade da competência de outubro de 2013 não ficou comprovada, não alteração do lançamento para essa competência. A abstenção teria considerado lançamentos errados que foram ajustados e corrigidos nos meses posteriores. As planilhas efetuadas foi 136 a 222 não têm a possibilidade natural de ser descontados e efetuados no livro diário da empresa. Da manutenção sobre a segunda informação fiscal, o impugnante apresentou resposta, onde alega que pela edição do assunto vinculante número 8 do STF, da distribuição da decadência parcial do lançamento, competência até junho de 2001, a abstenção considerou lançamentos contábeis de valores retidos na prestação de serviço, com o nome deles. A abstenção alega ter verificado determinadas rubricas contábeis,
no entanto, deveria ter evitado as folhas de pagamento da GFIP, que redava os trabalhadores com contribuições previdenciárias. A impugnante juntou a usar os suplementos de cada mês, reconstruindo todos os lançamentos e pagamentos feitos, demonstrando que o valor recolhido em GPS reflete exatamente o devido. Se o crédito dado pela fiscalização fosse consistente, a empresa teria crédito em diversos meses. A fiscalização não considerou lançamentos contábeis registrados como débito. A fiscalização admite que considerou lançamentos de crédito, mas optou por verificar os próprios documentos de acolhimento. A impugnante reconstituiu mês a mês os pagamentos realizados, demonstrando que tudo que foi pago a título do salário foi incluído na base de cálculo das contribuições recolhidas. A fiscalização considerou o lançamento de crédito e conversado como se fossem contribuições devidas ao INSS. A fiscalização admitiu o lançamento de publicidade dos comitês de janeiro de 2004 a fevereiro de 2004, mas não reconheceu que houve a mesma contribuição também em dezembro de 2013 e março de 2004. A fiscalização também considerou errados que foram ajustados os corrigidos no mês nos meses posteriores. A fiscalização refutou as provas traduzidas pelo impugnante por preferir manter seu entendimento baseado em lançamentos contábeis e equivocados. O lançamento contábil errado não cria fatos geradores, bem como uma empresa que não registra sua contabilidade ou folha de salários não pode argumentar que não existe fato gerador de contribuição previdenciária. Em suma, registro contábil não é fato gerador de contribuição previdenciária e não pode fundamentar isoladamente uma NEC-LD. Reitero o requerimento que todas as decisões de identificação sejam pedidas no patrono impugnante que nomeia o relatório. A lei jurídica da procedência parcial da impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário. Eu não notei aqui o que foi dado provimento, mas eu imagino que foi as retificações das diligências. Tá? Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário a folhas 284 e 297, reiterando em parte as alegações expostas em impugnação. É o relatório. Recurso repetido. Vou fazer um intervalinho antes do voto, que são 10h30, tá 10h40. Vamos voltar aí 10 para as 11, tá? 10 minutos aí só para esticar as pernas, ok? Pedir para interromper a gravação.